Já voltamos com Manhã da Piedade. Agora vamos falar de um tema, de um assunto que interessa a muitas pessoas. Você que nos acompanha, você já ouviu falar na palavra glossofobia? Sabe o que é isso? Pois é, este é o nome técnico, na verdade, para um dos maiores receios que as pessoas possuem. E aí? Você adivinha? É o medo de falar em público. Pois é, muitas pessoas, são mestres em determinados assuntos, mas quando elas são convidadas para falar em público, simplesmente travam e não conseguem repassar aí todo o conhecimento que possuem para frente, né? Mas e aí? Será o que a gente pode fazer então? Quando a mão de repente fica suada, a garganta seca, as pernas começam a tremer e a cabeça funciona a 1000 por hora. Por exemplo, aquela reunião que vai acontecer daqui a pouco, em 10 minutos, e a única coisa que você pensa é, e se eu não conseguir, né? Se eu não lembrar? Quando você menos percebe, já está aí uma pessoa nervosa e não consegue, de fato, controlar a situação. Será que é possível, então, reverter este quadro? Bom, nós vamos saber, então, dos nossos especialistas, né? Estão aqui conosco a Jaqueline Rezende Guedes. A Jaqueline é mestre em administração e comportamento humano. Também o Eloy Oliveira, que é jornalista e também está nessa área agora de comunicação. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Jaqueline, Eloy, que bom rever você, Eloy. Bom rever os amigos, reencontrar tanta gente querida, né? Ela foi meu colega de profissão, colega aí em outra emissora aqui em Belo Horizonte por cerca de 5 anos, né, Eloy? É verdade. Gente, agora, falar em público, por que esse medo? Às vezes a pessoa é tão preparada, ela entende tanto daquele assunto, é convidada para dar uma palestra, ela esquece, ela trava. O que acontece? Começa contando pra gente, Jaqueline, por que disso? Bom, as pessoas normalmente, elas ficam tão preocupadas com o julgamento da plateia que elas acabam perdendo o domínio do conhecimento, perdem realmente daquele branco, né? A gente fala, não, deu branco. Branco, isso mesmo. Pelo nervoso. Nós hoje deixamos de esclarecer, de trabalhar e de conceituar o que a gente sabe pelo medo do julgamento do outro. E muitas vezes as pessoas, falam que o medo de falar em público é até maior do que o medo, por exemplo, de morrer. As pessoas, é um medo muito grande que as pessoas têm do julgamento, da exposição. Então, as pessoas devem se planejar, organizar, trabalhar bem as ideias, focar de uma forma macro na sua plateia e confiar em você mesmo, o que é um grande desafio, né? A autoconfiança é um processo bem desafiador. Timidez também interfere nesse processo, aquela pessoa que entende muito, mas ela é tímida, ela é introvertida. Isso atrapalha também, Eloy? Eu costumo dizer, Cília, que a timidez é um momento da pessoa, né? Se você me convida para ir a uma festa em que eu não conheço ninguém, obviamente, mesmo que eu saiba falar em público, eu vou ficar tímido, mas é um momento. O medo do julgamento alheio, ele afeta muito isso, mas eu costumo também dizer que a falta de preparação da pessoa para falar sobre o tema, isso causa esse medo. Então, eu tenho receio de falar em público. E se eu vou lá sem estar preparado ou sem me planejar para o que eu tenho que fazer, obviamente você fica inseguro. Terreno que a gente não conhece é mais difícil. Gera insegurança mesmo. E esse planejamento para falar em público sobre o tema, como que ele deve ser feito? Bom, normalmente a gente sempre indica aos profissionais que as pessoas primeiro dominem muito bem o assunto, que elas façam um planejamento de tempo, que consigam entender qual que é o público para o qual eu vou falar, para você adequar o seu tipo de linguagem, para que você não tenha esse julgamento que a gente mencionou anteriormente. Principalmente, trabalhe em tópicos, veja os recursos que você precisa, seja de audiovisual ou até o recurso de voz. Prepare a sua voz, mantenha uma noite de sono, pelo menos no dia anterior, de forma que você consiga relaxar, para que você possa fazer o conjunto corpo, mente, e a própria fala, preparados para aquele momento que normalmente causa ansiedade. Eu falo que depois de mais de 15 anos de sala de aula, de palestras, recentemente eu cheguei numa cidade em Matipó, numa universidade, achei que era uma palestra para poucas pessoas, tinham 2.500 alunos. Você ficou assustada na hora. Que eu subi no palco, foi tão divertido, que eu falei assim, acho que eu tremi nas bases depois de dar aula sobre, de fazer muito isso, mas era um público tão afoito. E aí eu falei, gente, estou me sentindo poderosa. E aí eu comecei a brincar para que eu pudesse também, no primeiro dei uma noite mais assim, extrovertido, para eu poder dar uma relaxada e a coisa flui. Porque se nós começarmos também a nos cobrar muito, a gente perde o foco, perde o objetivo e também eu acredito que falar em público é um presente que a gente traz para as pessoas, porque sempre a gente tem algo a contribuir. Muito, temos muito a contribuir o tempo inteiro, né?
E o Eloy. nervosismo também, né, nessa linha da Jaqueline, o nervosismo, eu costumo sempre dizer o seguinte, ele sempre vai existir. Sempre. Quem não fica nervoso em Você situações fala ao vivo diferentes? todos os dias e Sim, por bate mais que você tenha nervosismo. experiência, você sempre dá aquela... A boca fica mais seca. Eu costumo dizer que o treinamento, a preparação para aquilo é que vai te dar a segurança, né? Quando você aprendeu a dirigir um carro, por exemplo, você ficava com muito receio. Na medida que você vai se acostumando com aquilo, dominando a técnica, você fica mais tranquilo, mais familiarizado com a situação. Exatamente. Você relatou uma situação que aconteceu com você e muito interessante isso. Você se empoderou naquele momento com uma palavra que você usou, né? Agora, se as pessoas chegarem numa situação dessa, né? Talvez está preparada para falar, não sei, para 100, 200 pessoas e encontram uma quantidade maior e começa a pensar, ou a falar, não vou conseguir, eu não me preparei, eu estou receoso, será que vão gostar do que eu preparei? Isso atrapalha também, né? Sem dúvida, eu acredito que cria um bloqueio, né? Aham. E esse bloqueio, ele impede que o restante do nosso processo de criação, de imaginação e até da exposição do que você já domina, ele se perca. Se a gente perceber, no momento de pressão, né? Eu falo que quando a gente sofre qualquer momento de pressão na vida, de uma forma geral, a gente gagueja normalmente, a gente se perde. Exatamente. Então, o ideal é realmente a gente se empoderar, manter a calma. Eu falo que é bom fazer uns exercícios de respiração, focar Respirar sempre é realmente... maravilhoso, Não, né? Ajuda eu sou bastante. apaixonada, Eu né? também. Então, acho que a gente faz um exercício de respiração, foca realmente naquela energia, assim, eu vim aqui para fazer isso. E independente de falar para grandes públicos, eu falo que até numa entrevista de trabalho, numa reunião de negócios, eu vejo que as pessoas estão tão preparadas, elas são tão boas naquilo que elas fazem, e às vezes quando a gente chega para fazer uma entrevista para uma seleção de Vejo trabalho, muito isso. eu falo assim, quais os resultados que você alcançou? A pessoa não sabe falar os resultados da carreira, porque ela está tão nervosa, e a hora que ela sai, ela fala assim, agora eu sei de tudo. Eu falo, eu imagino. Manda para mim por e-mail, manda para mim de outra forma para que você sinta mais leve, porque a pressão sim daquele, né, do tete a tete, de conversar, É essa muito empatia, grande. ela é realmente desafiadora. E aquela pessoa que se cobra muito, tem que dar certo, eu quero que seja uma palestra, ou enfim, dependendo aí da situação de comunicação, eu quero que tudo saia perfeito. E o medo de dar errado Já também mina atrapalha? a pessoa, certamente já mina a pessoa e cria um estado emocional para ela. Eu costumo dizer que a neurociência já comprovou isso, que o cérebro ele não consegue diferenciar o que é o real da imaginação. Então, se você começa a preparar o seu estado emocional para aquele momento que você vai viver, então, se amanhã eu tenho uma entrevista de emprego e preciso estar bem preparado, eu já começo a me imaginar nessa situação, controlar a minha ansiedade, através de exercícios de respiração, através até de saber o que você vai dizer naquele momento. E se me perguntarem tal coisa, né, sobre os meus resultados? Ótimo, eu vou dizer tal coisa. Você já começa a preparar o seu cérebro para aquele momento, ao invés de se cobrar, ao invés de se punir. A autocobrança é pior até do que o julgamento alheio, e isso mina a pessoa certamente. E às vezes a pessoa fica com a cobrança desnecessária, fica imaginando algo que vai acontecer que nem acontece, né? Às vezes. Agora, vocês chegaram numa palestra, por exemplo, e aí estudou, preparou tudo, respirou, mas mesmo assim bateu, deu aquele branco, você esquece no meio da apresentação. Quais as dicas que vocês podem passar para quem está em casa? Bom, vou começar com algumas dicas, inclusive, do que acontece. Eu falo que quando a gente vai para uma palestra, né, o Eloy, como também palestrante, vai concordar comigo, eu tenho certeza. A gente tem que levar um plano A, um plano B e um plano C. Então, normalmente, eu procuro preparar aquilo que eu vou falar, procuro levar a carta na manga, às vezes, de uma dinâmica, eu procuro sempre ter algum caso, né, que a gente hoje trabalha muito com storytelling, que é uma metodologia de contar histórias através daquilo que você vai falar, do que você conhece. Então, eu procuro pegar alguma coisa que, quando dá branco, que é mais descontraído, para minha mente dar uma relaxada e que aí, assim, a gente possa trabalhar. Uma outra realidade também é quando você chega, igual aconteceu no recente, que eu preparei uma apresentação super bacana, linda, visual, né? Procurei o designer, achei fantástico. Quando chegou, não tem data show. Não vai ter apresentação. Meu Deus do céu. Então, não tem nada. E você tem que vai contar ter... com isso, né? Com esses imprevistos. E eu tinha feito umas dinâmicas que estavam na tela, inclusive. Eu falei, ótimo, então vamos ao improviso. Que a gente tem um plano B mesmo. Então, eu já tinha levado algumas dinâmicas, algumas histórias. E eu acredito que isso ajuda a gente a dar uma relaxada e encarar o desafio como um desafio de vida mesmo. Porque acredito que todas as vezes que a gente precisa falar, seja em qualquer ambiente, é uma necessidade de sobrevivência. Não, mas hoje. excelente, porque ela falou, ótimo, vamos para o plano B. Se a pessoa ficar assim, nossa,
nossa, mas por que aconteceu isso? Vamos tentar aqui. Ia gastar o tempo, talvez, que ela tinha ali, ia ficar mais tensa. A energia toda já se foi ali. E aí, na hora da palestra, aí tinha muita chance de dar errado, né? A Jaqueline falou uma palavra que é muito interessante, o improviso. Lá no Grupo Seixas, a gente treina muitos executivos para fazer apresentações. E aí, eu ouço muito deles, eu consigo falar bem de improviso. Eu costumo dizer que até para improvisar, você tem que estar treinado e preparado para isso. Com certeza, para não falar bobeira. Exatamente. Os melhores comediantes que a gente vê aí em stand-up comedy, por exemplo, a gente acha que eles estão improvisando, sacando uma piada do bolso naquele momento. Não é. Eles se prepararam, se planejaram, tiveram seus planos A, B e C ali, e na medida que a coisa acontece, você lança aquela informação. Nesse caso, para quem vai dar uma palestra, vai participar de uma reunião, tenha todas as possibilidades, ou quase todas, para que você possa lançar. E se o computador der problema, eu vou ficar dependendo apenas do meu PowerPoint? Não, eu já estou preparado com o conteúdo. Eu tenho um roteiro em mãos, caso o PowerPoint falhe, por exemplo. Ou não vamos poder, o espaço não permite que eu faça uma dinâmica. E aí? O que você vai fazer? Se planeje antes para que esses imprevistos não gerem um nervosismo em excesso para aquele momento. Com você também já aconteceu, Elé, algum Já. fato interessante, como a Jaqueline contou dela? Conta pra gente. Na própria televisão, quando eu era repórter, isso era clássico. Você está ao vivo, no meio da rua e acontece alguma coisa. São inúmeras situações, né? No estúdio, a gente, sei lá, estoura uma lâmpada, cai alguma coisa e você fica... A cadeira que não está ali na hora de sentar. Exato. E aí, como é que faz? Nesse caso, você tem que improvisar. Só que você tem que estar preparado para lidar com aquela situação da melhor maneira possível. E se deu errado, se deu um problema, não fique rodando em volta daquele problema. Passe adiante. Bola para frente. Bola para frente. Caiu, derrubou o copo d'água durante a sua apresentação. Ok, pessoal, me desculpe. Bola para frente. E não fica tentando explicar demais, não. Porque, Exato. né? Agora, a interação com o público, ela é importante? Eu vejo em muitas palestras também que o palestrante traz o público para participar, chama ali em um determinado momento para fazer perguntas. Isso ajuda? Bom, no meu ponto de vista, acho que ajuda muito. A interação, ela traz com que o seu público ele entre dentro do assunto e que ele domine também melhor aquilo que você quer passar. E ele se sente parte. Eu tenho um pressuposto que sempre que as pessoas se sentem parte de algo, elas valorizam e captam melhor a informação que a gente está passando. Então, às vezes é uma interação, uma brincadeira, como eu disse, uma história, uma pergunta, e que quando a gente fala muito com as pessoas, usar termos em que as pessoas consigam se sentir. Imagine, pense, reflita, visualize, volte no tempo. Então, quando você traz a pessoa um processo de pensamento e reflexão daquilo que você está falando, seja da área técnica, seja da área comportamental, independente, as pessoas conseguem se envolver melhor. Chama a pessoa, né? Ela se envolve mais e aí ela concentra mais e você traz o público para você, que é o nosso objetivo quando estamos à frente de qualquer processo, né? Seja todos que nós mencionamos aqui. E até para quem está nervoso, o contato com esse público... Facilita, né? Eu costumo dizer que sempre tem os anjinhos da guarda ali, que são aquelas pessoas que estão mais interessadas. Na sua plateia, geralmente você vai ter aquele cara que não está tão interessado. Sempre vai ter, né? E aí, se você foca nele, o seu nervosismo aumenta, a sua tensão aumenta. Então, interaja, busque fazer essas perguntas, por exemplo, jogar a participação do público para que as pessoas possam se sentir partes, como a Jaqueline falou. Agora, se não é apenas uma pessoa, se você percebe que tem várias pessoas desinteressadas, as pessoas começam a dormir, mexer no celular, dá para fazer alguma coisa? Mudar essa situação? Bom, eu acredito que sempre dá para você mudar o tônus. Eu falo que eu dou uma disciplina na FGV chamada Governança Corporativa, que tem muito conteúdo técnico. Então, eu vejo que, assim, né, dá 10 horas da noite, os alunos já estão mortos. E aí, o que eu sempre procuro utilizar e indico para as pessoas que falam em público é o seguinte, traga uma coisa mais dinâmica, sabe? Se o público começa a dispersar, levanta as pessoas, trabalha alguma coisa, mesmo no conteúdo técnico, elas possam estar dentro desse conteúdo mesmo. Dá uma dinamizada, porque aí você traz de novo a atenção para você. O ideal não é gritar,
falar, não é começar, né, a fazer um espetáculo lá na frente. E sim você interagir de uma forma mais, né, que traga esse entrosamento entre público e sim o orador. Eu fiz um curso nos Estados Unidos que até alguns telespectadores podem conhecer, o pessoal do TED Talks, que é o maior evento. Quem não conhece até vale a pena acessar, TED.com. Eu fiz uma especialização com eles, eles dizem que a capacidade de retenção de uma pessoa é de no máximo 18 minutos. Então, a cada ciclo de 18 minutos, você precisa trazer uma atividade, uma forma de interação, algum exercício, para que o cérebro da pessoa não entre naquela frequência, vamos dizer, de comodismo. Nosso cérebro é feito para economizar energia. Uma vez que ele identifica um padrão, ele manda um recado para você desligar a sua atenção. Então, você até está prestando atenção, mas você está pensando na compra de supermercado que você deveria ter feito, na conta que você deveria ter pago, e a sua atenção não está focada para aquilo. Então, a cada ciclo de 18 minutos, geralmente o ideal é que a pessoa que está falando faça alguma interação, faça alguma atividade para quebrar esse padrão que o cérebro estabelece. Uma dinâmica, então, é muito importante. Você começou a falar de tempo, e eu acredito que o tempo também é extremamente importante para quem vai ministrar uma palestra, na sala de aula. A pessoa programa todo um conteúdo, tudo que ela tem que passar, né, para aquela plateia, para aquelas pessoas. Mas e aí? E o tempo? Porque às vezes a pessoa ela enrola tanto em um determinado momento e depois tem que passar o conteúdo final ali de uma forma mais rápida. Tem alguma dica para isso? Bom, no meu ponto de vista, eu vejo que a gente, como eu disse, a gente faz um pequeno planejamento e muitas vezes, né, nós estamos à frente de um público que faz perguntas. E aí aquele planejamento que a gente seguiu acaba virando uma discussão e tal, que faz com que você não consiga ampliar. Eu penso que você deve sempre sintetizar os seus assuntos e ter exemplos para que você gaste o tempo planejado. E quando você não precisar dar os exemplos por causa de tempo, você sintetiza em conteúdos e tópicos. É uma das sugestões que eu tenho a deixar aqui. E jamais faça o que alguns palestrantes aí fazem de ter um conteúdo muito denso e aí chega um determinado momento, ele estoura o tempo ali que ele tem e aí ele começa a passar desesperadamente os slides. Eu já vi muito isso. Das pessoas falando assim, olha, bom, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, então eu vou passar aqui rapidamente, isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso é péssimo. Então o ideal é que você se planeje. E aí a gente volta a falar daquilo que a gente começou aqui nesse quadro, que é ter o plano A e o plano B. E se o público render muito nessa conversa? Para onde eu vou com o meu conteúdo? Né? Pois é, porque dependendo do assunto, as pessoas podem se interessar bastante e terem ali várias perguntas, né? Exatamente. E aí vai gastar um tempo maior. Agora, outra questão também que eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas é com o gestual, com as expressões, com a mão. No momento de uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não sabe o que fazer com a mão, se coloca em cima da mesa, se esconde, se, né, coloca na cabeça. Qual que é a dica que vocês têm para passar para a gente? Bom, eu acho que a linguagem corporal ela é extremamente importante em todos os processos. O ideal é que as pessoas fiquem um pouco mais leves, nem gesticule muito, né? E também não fique parecendo um robô, nem estático, porque vai parecer para o seu interlocutor que a pessoa tá tensa, né? Que ela está tensa, nervosa ou insegura. Então, assim, tente gesticular de uma forma leve, clara, né? Nada demais, procure tentar manter o tom de voz. E eu falo que sempre assim, buscar o equilíbrio é estar realmente sintonizado naquele momento. As pessoas estão preocupadas ali, o que vai acontecer depois, o que eu esqueci ali, então foque no agora. É uma das questões que a gente tem trabalhado muito. Se você está ali destinado a falar com alguém, a tratar de uma reunião ou de fazer uma entrevista, foque naquele momento. As pessoas estão muito preocupadas também com o quantitativo. Vamos focar no qualitativo. A qualidade daquele momento é que vai trazer o resultado esperado e que eu vou colher depois. Então, foco, determinação no que você faz, naturalidade, porque quanto mais natural, melhor as pessoas vão ler você e vão identificar o seu propósito e objetivo. Tentar ser alguém que você não é também é muito difícil. Muito. Então, evitar esse caminho. No caso dos gestos, eu sempre recomendo que o gesto deve acompanhar a mensagem que você está complementando. Então, as mãos ajudam a desenhar essa informação. Nós somos seres que pensamos por imagens. A gente constrói na nossa cabeça à medida que você vai ouvindo uma história, você vai desenhando essa informação na sua cabeça. Então, se você não sabe onde colocar essas mãos, esses braços, procure desenhar de uma maneira muito natural aquilo que você está falando. Então, olha, eu
eu vou aumentar o faturamento dessa empresa de 20% para 80%. Eu já fiz um gesto que complementa a minha mensagem e reforça a ideia do que eu quero falar. Então, isso dá um sentido, ao invés de simplesmente você deixar as mãos caídas, ombros caídos e deixar com que o seu corpo demonstre um nervosismo em excesso que você está passando. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa e o corpo está demonstrando outra, né? Exato. Então, isso acontece. Muito. Agora, às vezes as pessoas necessitam de falar em público, até para almejar profissionalmente algo mais importante, e tem muita dificuldade. Nem com todas essas dicas, às vezes, a pessoa consegue. Nesse caso, é necessário um apoio, um acompanhamento psicológico? Bom, eu sempre digo que as pessoas que têm algumas travas, que vêm de travas além da linguagem, né, além da oratória, eu sempre falo, será que você já procurou, de repente, fazer um teatro, sabe, uma terapia, ou, de repente, você procurar fazer um curso de oratória para trabalhar desinibição. Então, sempre buscando alternativas. Indico livros, né? Particularmente tem um livro que eu gostei muito, que chama O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Dos Quietos. Ótima dica, então. Um livro bem legal que fala exatamente das pessoas muito introvertidas e que precisam primeiro quebrar essa introversão. Ela não vai se tornar extrovertida da noite para o dia, mas ela quebra alguns processos e utiliza esse fato de ser introvertido como benefício para ela trabalhar a comunicação de uma forma adequada. Então, eu acredito que sim, um auxílio é sempre bem-vindo de profissionais que podem auxiliar e desenvolver a sua capacidade de melhoria. E sempre também se colocar na situação. Às vezes a pessoa deixa... lembra quando a gente estava na escola, que tinha o trabalho em grupo, e aí sempre um era mais extrovertido, sempre. Aí o introvertido ficava lá naquele cantinho só segurando o papelzinho. Se você tem uma oportunidade, por menor que seja, aproveite essa oportunidade para trabalhar esse nervosismo, essa dificuldade, essa trava que você tem. Às vezes uma reunião dentro da empresa, com um grupo menor ou com pares ali da equipe, já vai ajudar a pessoa a se soltar. Quanto mais ela aproveitar dessas oportunidades para ir trabalhando esse nervosismo dela, essa dificuldade que ela tem, melhor é para um momento decisivo, como uma entrevista, uma palestra para 2.500 pessoas ou uma situação maior com a chefia, por exemplo. Encarar isso de frente, porque muita gente é igual você deu esse exemplo, né? A pessoa vai adiando, vai pedindo outra pessoa para falar por ela, ela vai evitando, né? E às vezes ela é tão boa naquilo que faz, ela é tão competente, mas o que falta ali é ela saber passar essa informação para frente, né? E hoje o mercado de trabalho exige demais da habilidade, é o que a gente chama, é um termo até em inglês, chamado soft skills, que são as habilidades de comunicação da pessoa. A técnica, muitas vezes, a empresa é capaz de trabalhar e ensinar para a pessoa. Mas a capacidade de se relacionar, a inteligência emocional e a capacidade de se comunicar é que vai fazer a grande diferença para o profissional que está buscando uma nova oportunidade. Tem que saber se vender, né? Sim. Eu falo que vocês não sabem se vender, assim. Tem que se vender, você é um produto, você é uma empresa, você é um negócio. Então, tanto se você for dono de uma empresa, se você trabalha em algum lugar, se você está procurando uma ocupação, se você quer vender o seu produto, se você não souber se vender em primeiro lugar, a gente primeiro compra. Eu falo que quando chega um vendedor para vender qualquer coisa para a gente compra primeiro a ele. Depois o produto. E é aí que a gente fala também com relação a emprego, em relação à vida. Primeiro eu preciso vender isso para depois o restante que vem depois. Para todas as carreiras. Gente, o papo tá tão bom, que assunto gostoso esse. Por mim, a gente ficaria mais tempo aqui, porque as dicas estão ótimas. Mas vou agradecer vocês dois por terem vindo conversar conosco, agradecer pelas dicas. Já estão convidados a voltar para falarmos mais sobre este assunto, viu? Com certeza. Muito obrigada, Eloy. Muito obrigada, Jaqueline. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. E você de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho tem a reflexão do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.